Há vários países, por exemplo, que já estão a utilizar sistemas de inteligência artificial olhando para os dados de base comunitário para identificar quem são as pessoas que poderiam beneficiar mais da vacinação. Depois há a utilização da inteligência artificial em matérias muito mais do dia-a-dia, se quisermos. Seja um robô num contexto hospitalar, seja uma assistente virtual que liga para a pessoa e que pode conversar com a pessoa, relembrar, olha, poderia beneficiar de ser vacinada, tem alguma dúvida, quer que o ajude? Olá, eu sou a Margarida Santos e este é o Top of Mind, o podcast da Bial onde falamos de literacia em saúde de forma simples e direta. Hoje vamos falar de vacinação ao longo da vida, o que aprendemos, o que mudou e o que ainda precisamos saber, e para esta conversa tenho comigo o médico Ricardo Batista Leite. Bem-vindo, Ricardo, muito obrigada. Eu é que agradeço o convite, Margarida. E é interessante falar sobre isto porque eu acho que para nós é muito óbvio no início da vida, não é, que há um Programa Nacional de Vacinação para cumprir e acho que é uma altura em que se põe menos em causa, mas de repente chega à idade adulta e temos muito mais dúvidas e muito mais questões, e a verdade é que as pessoas ficam, acreditam mais nestes mitos, de repente põem mais as coisas em causa. Porquê é que é importante manter a vacinação ao longo de toda a vida e não só naquela fase inicial? É uma pergunta muito importante, porque na realidade, até pela forma como o Plano Nacional de Vacinação foi sendo colocado ao serviço da população portuguesa durante décadas, há uma tendência de só pensar na vacinação das crianças. E eu também, enfim, tendo exercido funções políticas durante muitos anos, posso confirmar que também na mentalidade daqueles que não são profissionais de saúde, mas que têm que tomar decisões políticas no campo da saúde, também só associam muitas vezes a vacinação às crianças. Mas a verdade é que a vacinação ao longo da vida tem uma importância enorme e diria crescente para o futuro. Por um lado temos uma população que está a envelhecer. Portugal tem a 4ª população mais envelhecida do mundo e nós sabemos que o investimento na vacinação do adulto pode trazer um retorno até 19 vezes, ou seja, por cada euro investido teremos 19 euros de retorno entre compensações do ponto de vista da saúde, como em quase tudo na prevenção, não é? Ou seja, é um investimento sempre... É um facto. E quando nós pensamos na longevidade, nós sabemos que, se calhar para a população em geral perceberem, à medida que vão envelhecendo, tal como as crianças, à medida que vamos envelhecendo vamos perdendo imunidade, se quisermos, de uma forma muito simplista, o que significa que vamos diminuindo as nossas defesas. Ora, se nós temos as nossas defesas menos robustas do que numa fase mais ativa das nossas vidas, a verdade é que estamos mais expostos aos riscos da gripe, aos riscos de um conjunto de vírus que podem de facto causar doença, em alguns casos doença grave ou mesmo morte, e por isso a vacinação é fundamental para a população adulta, para além daquilo que são as populações de risco, as pessoas imunossuprimidas e naturalmente as crianças e na primeira infância. Quando alguém decide atrasar ou falhar uma dose, às vezes a pessoa pensa, pronto, mas já está tudo bem, fiz aquelas vacinas, lá está a coisa de fiz na infância, estou protegido, não é? Que impacto é que pode ter na saúde? Bom, é curioso que a vacinação é uma responsabilidade individual, mas também comunitária, perante aquilo que é a nossa família, os nossos amigos, porque ao não nos vacinarmos não é só a nós que nos pomos em risco, colocamos em risco as pessoas que nos rodeiam e portanto, por um lado, e como temos visto, falamos há pouco do sarampo, surtos de sarampo, doenças voltamos a ter doenças que já não tínhamos, não é? É isso, doenças que reemergem que de facto já não existiam em comunidade com frequência. Naturalmente as pessoas mais vulneráveis ficam mais expostas aos riscos e, portanto, a uma morbilidade e mortalidade prematura, ou seja, por outras palavras, correm o risco de ter uma doença muito mais grave caso se infectem e potencialmente poderem morrer, com uma doença que era evitável, ou seja, se tivessem feito a vacinação, e estamos a ver este tipo de surtos a surgirem por toda a Europa, e portanto é algo preocupante. E depois há uma outra questão que eu acho que é importante, e nós ouvimos nas notícias todos os dias que há listas de espera nos hospitais e horas de espera num serviço de urgência. Quem quer ir para essa situação? Quem quer se expor a isso? A verdade é que à medida que a população vai envelhecendo, se as pessoas não investirem mais na prevenção, e a vacinação tem um papel fundamental nessa prevenção, não há sistema de saúde que resista.
não vai ter capacidade de dar resposta às pessoas. E, portanto, a vacinação é um instrumento fundamental para nós garantirmos que quem fica doente, quem precisa dos cuidados de saúde, possa ter acesso, porque caso contrário vamos acabar com uma situação em que ninguém tem acesso aos cuidados de saúde que precisa. Sim, há outra, eu falo imenso esta imagem, mas é porque para mim é tudo muito claro, que é de uma torneira que está aberta e das esfregonas, não é? E estamos a limpar o chão e eu acho que é isto que se tem visto, que é, estamos sempre a investir em esfregonas novas, XPTO, mas ninguém desliga a torneira, e a prevenção é um bocadinho isto, é desligar a torneira, e portanto é difícil conceber isto porque lá está, porque estamos a prevenir tão antes da doença aparecer que é distante, não é? Não conseguimos bem ver, mas no fundo a vacinação e todas as políticas de saúde que funcionam no sentido de prevenir doença fazem exatamente isto, que é desentopem as urgências, garantem que temos recursos adequados, porque a solução para o sistema de saúde não é, lá está, a população a funcionar bem com taxas de doença controladas não precisa de um médico de família para todos os cidadãos, precisa de não ter grande parte da população com doenças preveníveis e evitáveis, não é? E portanto a prevenção aqui, lá está, vai ser muito mais útil do que às vezes estas equipas todas de urgência e agora vamos contratar mais médicos, claro que essa parte também é importante para gerir a crise, mas nós temos mesmo de começar muito mais no início, não é? E a vacinação tem um bocadinho isso. Como é que... Eu só, se me permite, Margarida, porque eu acho que este ponto é tão importante. Eu publiquei um livro há uns anos atrás chamado Um Caminho para a Cura, que era uma visão para o sistema de saúde português, e na altura disse de forma clara aquilo em que eu acredito. Se nós não criarmos incentivos reais, financeiros, dentro do sistema para apostar na redução da carga da doença, não vai ocorrer. Hoje um hospital, um centro de saúde é pago em função das pessoas doentes que trata. Ou seja, não da prevenção. Isso, e portanto há aqui um modelo que incentiva a doença e portanto se nós queremos inverter, nós precisamos que quem define as regras de financiamento, incluindo os próprios profissionais, que seja feito em função daquilo que é o nosso objetivo, que é garantir a qualidade de vida, o bem-estar da população. E quando falamos desta população mais adulta, à medida que a população vai envelhecendo, a vacinação é a medida mais fácil e mais barata para conseguir esses objetivos. Sim, eu acho que o desafio na política são os mandatos curtos, não é? Ou seja, a saúde é uma coisa que demora tempo e a prevenção, o investimento que nós fazemos agora, nós sabemos que vai dar lucro, mas não é daqui a 4 anos, é daqui a 10 ou daqui a 20 e eu acho que isso é o grande desafio na saúde, é mostrar que a prevenção, lá está, e também porque também há esta parte da literacia, não é? Para que as políticas de saúde sejam aceitas e sejam postas em prática, também precisamos de uma população que as compreenda porque é que estamos a trabalhar na vacinação, porque é que estamos a investir na vacinação, ou porque é que estamos a investir nas políticas de marketing de alimentos ultraprocessados ou quer que seja, não é? E portanto há assim um grande trabalho para fazer. Mas ia perguntar, como é que esta parte da vacinação também pode influenciar as desigualdades sociais, que são outra determinante social de saúde que tem, lá está, determina muito mais às vezes do que aquilo que nós comemos ou o exercício que fazemos. Não, sem dúvida, e pode influenciar grandemente as profundas desigualdades sociais que já existem. Mas só dizer nesse ponto anterior, e já respondo à questão, que na Universidade Nova, no nosso Centro de Saúde Global, na Nova IMS, nós fizemos uma calculadora política aplicada à vacinação da gripe. E qualquer pessoa pode ir ao site letscontrolflu.com e pode calcular o impacto daqui a uns anos de um conjunto de políticas e ver os outcomes, ou seja, os ganhos em saúde, mas também os impactos sociais de decidir apostar ou não na vacinação. Está a funcionar este tipo de cenários políticos que nós criamos, de políticas públicas, funcionam em 3 países diferentes, mas eu creio que é uma boa forma de abordar isso que mencionaste, que é a questão do custo da inação. Estamos sempre a dizer o que é preciso fazer, mas não fazer nada é uma decisão também de quem nos governa, é uma decisão de quem lidera as instituições, é uma decisão dos profissionais. Quando decidimos não vacinar, quando não damos essa oportunidade a um doente, isso tem consequências na saúde também. E é fundamental as pessoas perceberem que são responsáveis pelas não decisões como são responsáveis pelas decisões que tomam. E isso depois leva-nos à questão das desigualdades sociais que me questionavas, porque quando olhamos para Portugal é um país por si só já muito desigual, em que ainda temos elevados níveis. Então agora com a crise de habitação eu sinto que tem sido exponencial.
Sem dúvida, e as pessoas estão expostas a situações de enorme vulnerabilidade, e portanto, quando nós falamos nesse tipo de matérias, naturalmente que à medida que vai aumentando o gap, o hiato entre aqueles que têm acesso à informação, que têm acesso aos meios, não é? Exato, aquilo que nós verificamos é que aqueles que ficam para trás em toda a linha. E isso também acaba por levar a que sejam menos expostas aos processos de vacinação, têm menos acesso aos cuidados que necessitariam, com o agravar da situação do próprio sistema de saúde, não têm acesso, e como não têm dinheiro no bolso, digamos assim, não conseguem procurar outras alternativas, e portanto eu acho que é fundamental também, volto um pouco à questão da tecnologia, acho que há aqui um conjunto de oportunidades de forma simplista de nós podermos identificar as pessoas que estão em maior risco. Há vários países, por exemplo, que já estão a utilizar sistemas de inteligência artificial olhando para os dados de base comunitário para identificar quem são as pessoas que poderiam beneficiar mais da vacinação, e com simples mensagens de SMS proativamente falar com essas pessoas, agendar a ida ao centro de saúde, tratar da vacinação e avançar com isso. E também acho que devemos reforçar o papel das farmácias comunitárias, ainda mais próximas da população. Porque é isso, eu acho que há pessoas que não têm noção. No outro dia convoquei uma utente com um diagnóstico de HIV para uma vacina da hepatite B, e que me mandou um e-mail a dizer que primeiro não tinha 20 euros para pagar a vacina, e depois que não tinha dinheiro para ir até ao centro de saúde. E, quer dizer, isto são barreiras que, não é, que se calhar para quem tem privilégio, que são impensáveis, quer dizer, 2 euros para entrar num autocarro, mas para alguém que vive em grandes dificuldades é de facto uma barreira aos cuidados de saúde, e no fundo são estas as pessoas que mais precisam, porque são as pessoas que, se adoecerem, também não vão poder ir a um hospital com tanta facilidade, não é? Qual é a importância, também aqui ainda sobre os grupos de risco, qual é a importância da vacinação nos grupos de risco, quer seja, lá está, esta camada da população mais vulnerável, os idosos, os recém-nascidos, as grávidas? Bom, são todos. Já falámos um pouco sobre isto, não é? São todos aqueles que acabaste de mencionar. Ou seja, hoje em dia é importante primeiro, se calhar, dar um passo atrás, a dizer que a vacinação potencialmente pode ser benéfica para todos. E, portanto, mesmo que uma pessoa não faça parte de determinados grupos de risco, uma pessoa, olha, como é o meu caso, em que eu viajo todas as semanas, apesar de não estar em nenhum grupo de risco, estou exposto continuamente a situações de risco. E, portanto, uma pessoa também tem que olhar para aquilo que são as oportunidades que a vacinação nos pode dar na prevenção da doença face ao nosso próprio contexto. Mas depois há, naturalmente, todos esses grupos populacionais, classicamente todos sabem que é fundamental as crianças serem vacinadas, é fundamental as grávidas, mas se calhar as pessoas muitas vezes esquecem-se que numa situação de imunossupressão, também há situações em que podem e devem ser vacinados, desde que tenham as condições para tal, naturalmente com o acompanhamento de um profissional de saúde. E depois as populações acima dos 50 anos de idade, que nós sabemos que podem beneficiar em muito, e como nós estamos a ver agora com a gripe A, que está a ter um impacto brutal por toda a Europa, e a quantidade de pessoas que não se vacinaram está a levar a situações gravíssimas de internamento, a colocar a vida das pessoas em risco. E, portanto, não, eu acho que é fundamental as pessoas olharem para a realidade dos factos, e os factos estão na televisão todos os dias, para perceberem que com um passo tão simples como a vacinação conseguem pelo menos uma camada adicional de proteção. E só dizer que a vacinação não impede que a pessoa possa ficar doente. Muitas vezes impede a doença grave, que é a que mais mata, não é? É isso. Portanto, muitas vezes é uma questão de evitar um caso de doença grave. É isso mesmo que eu queria realçar. Eu acho que isto é o que me dá pena na prevenção, é de não ser tão visível como quando nós tomamos um medicamento e nos baixa a febre, não é? Porque a prevenção faz mesmo isto. A prevenção salva muitas, muitas vidas. A vacinação salva muitas, muitas vidas. Lá está que nós, como já temos isto há alguns anos, já não nos apercebemos disso, mas eu, por exemplo, eu noto muito que a população idosa valoriza, e a população que não tinha acesso e que de repente ainda se lembra dos casos de poliomielite, de papeira, tudo isto, que valoriza e que se lembra. E agora queria perguntar, porque sei que trabalha muito com a inteligência artificial, não é? Eu estou desejosa que faça mais, ou seja, eu sinto que há dois tipos de pessoas, as que têm muito medo, mas eu sinto que
enfim, todos os do dia em que tanta parte burocrática e mesmo de, às vezes, pequenos erros médicos na leitura de análises, tanto disso possa ser ajudado pela inteligência artificial. Na área da vacinação, como é que a inteligência artificial entra e o que é que podemos esperar para o futuro? Bom, na realidade a inteligência artificial já está muito presente no campo da vacinação e da saúde em geral. Quando falávamos há pouco do desenvolvimento tão rápido de novas vacinas como está a ocorrer agora em comparação com o passado, isso é também porque a inteligência artificial tem ajudado a descobrir novas moléculas, novos mecanismos de ação para que estes produtos tecnológicos, que são vacinas, possam ser produzidos de uma forma muito mais célere, garantindo naturalmente a segurança. Mas depois há a utilização da inteligência artificial em matérias muito mais do dia a dia, se quisermos. Eu vi, por exemplo, na Eslovénia, num hospital, um robô que andava pelo hospital, em que a única missão do robô era esclarecer dúvidas às pessoas do ponto de vista clínico. Pois, na área da comunicação e da literacia, por exemplo, não é? É incrível o que pode fazer. E, portanto, seja um robô num contexto hospitalar, seja uma assistente virtual que liga para a pessoa, mesmo para o seu telefone velhinho dos anos 80, um telefone fixo, e que pode conversar com a pessoa, relembrar, olha, poderia beneficiar de ser vacinada, tem alguma dúvida, quer que eu ajude a agendar a vacina, porque é que não se vacina? Se a pessoa diz eu não quero ou tenho medo, poder esclarecer essas dúvidas, referenciar depois a um profissional de saúde para complementar a conversa, ou seja, toda essa componente eu creio que pode ser muito interessante. E depois há naturalmente a questão mais a nível da vigilância epidemiológica. Por outras palavras, nós, para sermos eficazes para vacinarmos a população, para evitar que haja um surto de uma determinada doença, temos que detectar se essa doença está em crescendo na comunidade. E nós, com a inteligência artificial, conseguimos juntar um conjunto de dados que hoje já está mais do que demonstrado, que nos permite preparar a comunidade, preparar os instrumentos de saúde pública para que estejamos muito mais equipados para poder vacinar as pessoas antes do maior surto de uma determinada doença. E assim prevenir mais casos graves ou seja, prevenir mortalidade, que é aquilo que mais queremos, não é? É tal e qual. E portanto, se nós impusermos, e estes apenas são alguns exemplos de muitos mais, mas se nós de facto embarcarmos neste novo caminho, eu creio que sem substituir os seres humanos, mas complementando o papel dos profissionais, poderemos ser muito mais eficazes a garantir que quem mais precisa tenha acesso à vacinação. E vai àquela questão que tu levantavas das desigualdades sociais, as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, garantir que essas pessoas não são esquecidas pelo sistema, não são esquecidos pelos profissionais. Até porque há um livro que eu acho que tenho recomendado em todos os episódios, mas eu sou muito fã deste livro, que é The Health Gap, do Michael Marmot, e que fala um bocadinho sobre isto, como combater as desigualdades sociais, na verdade é bom para todos, não é? Mesmo para aqueles que acham que não precisam, e portanto é mesmo uma mensagem, lá está, lutar pelo direito e o acesso à saúde são coisas que podem fazer muita diferença. Perguntava-lhe, assim para acabar, qual é a mensagem mais importante sobre vacinação ao longo da vida e aquilo que gostava quem ouve ficasse com essa mensagem? Vacinem-se. Eu gostaria que as pessoas se vacinassem, que garantissem que aqueles que lhes são mais próximos, sobretudo daquelas populações que estão em situação de maior risco, que se pudessem vacinar, mas acima de tudo que sejam proativos como cidadãos, que participem no processo, que não ignorem as dúvidas, que enfrentem os medos de frente, no sentido de se depois de ler algo nas redes sociais, se algo que sonhou durante a noite suscitou um receio em se vacinar, se tem um avô, uma avó, uma tia, um tio que dizem que não se vão vacinar porque têm medo, procure conectar com um profissional de saúde para ter uma conversa séria sobre essa matéria, para abordar esses temas difíceis e para perceber que no final do dia é tudo uma questão de risco-benefício. Exatamente. Onde é que nós podemos beneficiar mais? E no final do dia, para a saúde da pessoa e para a saúde da comunidade que o rodeia,
a vacinação é tipicamente um caminho que leva a melhores resultados, o que implica mais anos de vida com qualidade de vida, que no final do dia é isso que nós pretendemos. Sem dúvida alguma, Ricardo, muito obrigada, adorei este episódio. Temos na próxima temporada gravar um segundo. Obrigada a todos por nos terem ouvido. Já sabem, a saúde não espera, não tenham medo de fazer perguntas, mantenham as vossas vacinas em dia e falem com profissionais de saúde, com transparência, com abertura, porque de certeza que vêm sempre diálogos bons daí. Voltamos no próximo episódio do Top of Mind, o podcast da Bial, onde a saúde tem mesmo a palavra.